O nosso tema de hoje é reflexões sobre o trabalho. Lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 3, Kardec aborda a lei do trabalho. A parte terceira do Livro dos Espíritos é dedicada às leis morais. Então, Kardec classificou 10 leis morais e levou indagações aos espíritos sobre cada uma destas leis e, no capítulo terceiro, desta parte terceira, é abordada a lei do trabalho. E aí os espíritos, entre outras coisas, nos colocam que o trabalho é uma necessidade natural do homem e serve para a sua evolução intelectual. Notamos que na nossa caminhada evolutiva, o trabalho ele tem a sua importância não só para a manutenção da nossa vida física, para o nosso sustento, mas também para que desenvolvamos a nossa inteligência. Vamos buscando soluções para tentar fazer de uma forma mais fácil tarefas que antes eram extremamente árduas. E é assim que a humanidade tem se comportado ao longo do tempo. Os espíritos também afirmam que qualquer atividade útil é trabalho. Então veja que a noção de trabalho ela se torna mais ampla. Portanto, entendamos aqui o trabalho como qualquer ocupação útil, dando naturalmente um enfoque na nossa atividade profissional, mas também nas outras atividades úteis que nós temos na nossa vida. Pois bem, e aí, ao longo do tempo, não só o Livro dos Espíritos, como outras fontes de informação vindas dos Espíritos vão trazendo assim outras informações para nós. Por exemplo, conforme nós reencarnamos, nós vamos desenvolvendo determinadas aptidões específicas. Ou seja, não necessariamente apenas em uma encarnação o espírito desenvolveu a habilidade na medicina ou na arte ou na engenharia e assim por diante. Ele pode ter tido várias encarnações numa mesma área específica, onde com isso acabou desenvolvendo bastante aquela aptidão. E isso acaba se refletindo no hoje, nas nossas aptidões naturais que vamos demonstrando ao longo do nosso crescimento na atual existência. Também, por conta disso, algumas vocações desabrocham naturalmente, porque junto com a aptidão, nós também alimentamos o gosto por esta ou por aquela área de atuação. Então, junta a aptidão, o conhecimento, o gosto, e aí temos prontinha em nós uma determinada vocação para fazer isto ou aquilo. Mas além de tudo isso, boa parte da humanidade também ao reencarnar ou antes de reencarnar recebe uma programação reencarnatória, ou seja, aconselhados pelos nossos tutores espirituais, são delineados ou delineadas, de acordo com a nossa vontade, algumas tarefas específicas para a nossa atual existência. Tarefas estas que podem ou não estar relacionadas às aptidões e vocações já desenvolvidas. Então, muitas vezes o espírito já vem com tudo isso, a aptidão, o gosto, a vocação e a programação reencarnatória. Ele vai ser aquilo profissionalmente, ele vai se desenvolver naquela área porque já vem tudo
pronto para ele seguir aquele caminho, inclusive os meios na atual existência. Ele veio para ser médico, então ele já tem a aptidão, já tem a vocação, o gosto pela tarefa e terá na atual existência, com maior ou menor dificuldade, os recursos para seguir esta carreira. Há outros, no entanto, que mesmo já tendo a aptidão, a vocação, o gosto, vem com outra programação reencarnatória. Então, por mais que ele renasça com aquela tendência, aquele gosto por isto ou aquilo, ele vai tentar aquela área, mas não vai conseguir se desenvolver a ponto de transformar aquilo na sua profissão, porque ele veio na sua programação reencarnatória para fazer outra coisa. Curioso, não é? É que nós precisamos nos desenvolver em várias áreas do conhecimento. Não podemos ficar restritos a apenas uma atividade, uma área do conhecimento. Precisamos que o nosso intelecto crie, assim, uma certa abrangência para que possamos ver diversos aspectos da vida e trabalhar neles, exercitando a nossa inteligência nesses vários aspectos do conhecimento. Sabe que tem espírito que já tem um gosto tão grande por aquilo que faz, que ao reencarnar os espíritos dão um jeito de que para que aquele lado dele não se manifeste, porque se manifestar ele vai teimar a todo custo em seguir novamente aquela área. Então aquilo vem meio bloqueado conforme ele reencarna, ou seja, aquilo não desabrocha, aquilo está lá, latente. Quando ele retornar à sua condição de espírito desencarnado, gradativamente ele retoma todo o seu conhecimento e segue adiante na espiritualidade, na tarefa e na aptidão em que a sua oportunidade de trabalho mais lhe convenha. É tudo uma questão de momento, é tudo uma questão de o que é melhor para fazermos em determinado ponto da nossa vida. Até por isso, nesse programa reencarnatório, essas atividades profissionais que já venham delineadas, muitas vezes sofrem mudanças. Por quê? Na nossa vida, nós temos ciclos de aprendizado onde chega um ponto em que aquilo já saturou, já não tenho mais o que fazer naquela área, preciso ir para uma nova atividade, um novo desafio. Compreender essas necessidades de mudança na nossa vida é fundamental para a gente não ficar ali empacado, para a gente não estacionar. Compreender que em determinado momento da vida precisamos mudar. Aquela área já deu, já fizemos o que tínhamos que fazer ali. Agora abre-se uma nova possibilidade para atuação em outra área. E aí vamos buscar um novo conhecimento, desenvolvendo a nossa aptidão nesta nova área para fazermos aquilo de modo bem feito. É desafiador e, ao mesmo tempo, recompensador do ponto de vista íntimo. Pois bem, para que tudo isso dê certo, é preciso que a gente se analise em relação ao trabalho que a gente realiza, a qualquer trabalho. A gente está lavando uma louça, porque sujamos a louça, os talheres, enfim. Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo bem feito, eu estou fazendo com gosto, eu estou fazendo de qualquer jeito porque aquilo é entediante, eu não gosto de fazer e que se dane, se não estiver limpo não tem tanto problema, ninguém vai me repreender por causa disso, eu não vou ser demitido de casa porque não lavei a louça direito. Então, assim como essas reflexões numa tarefa tão simples nós podemos e devemos fazer, nas tarefas maiores, nas mais complexas, igualmente. Então precisamos
pensar naquele ideal, o ideal do equilíbrio. Precisamos trabalhar e precisamos ter o momento do repouso, do lazer, que também são importantes na nossa vida, o momento de convivência familiar, o momento em que a nossa mente descansa daquelas atividades profissionais e passamos a ter outras atividades ou simplesmente o repouso. Tem gente que não liga se dorme 2, 3 horas por noite, porque para eles o que importa é o trabalho, é o frenesi do lazer, dos entretenimentos. Então, conheço gente, jovem principalmente, que tem bastante energia, que trabalha o dia todo, chega em casa, vai para o videogame, fica ali até altas horas da madrugada e depois no dia seguinte continua, né, a sua vida trabalhando, sabe-se lá de que jeito, porque não teve o repouso necessário. Então, o nosso ideal em relação ao trabalho é buscar este equilíbrio. Trabalho bem feito e repouso compensador para que permaneçamos saudáveis. Mas tem várias outras coisas em relação ao trabalho que pesam, inclusive o excesso. Porque também há pessoas que encontram no trabalho uma fuga, a fuga da convivência familiar, a fuga dos problemas domésticos, de relacionamentos difíceis com cônjuges, filhos, pais e mães. Então se enfiam no trabalho para não ter que enfrentar determinadas situações difíceis. E aí, obviamente, lá na frente, isso pode trazer consequências e trará consequências dolorosas, porque a vida está nos chamando também para a tarefa, ocupação útil, a tarefa da convivência familiar, a tarefa de enfrentar problemas nos relacionamentos familiares, nas soluções de problemas cotidianos, e ao fugirmos desses problemas, nós estamos fugindo dessas ocupações úteis e necessárias que servirão também para o nosso progresso espiritual. São aptidões também e são também ocupações úteis. Ocupação útil, o diálogo com pessoas, desde que levado a sério, com uma finalidade boa, de ouvir, de falar, de modo a ajudar, a compreender, ouvindo e falar, tentando ajudar, isso também se torna trabalho e, portanto, uma ocupação útil. Não deve ser desprezado. E aí encontramos aquelas pessoas que têm uma dificuldade para trabalhar. Há algum tempo, uma pessoa comentava comigo sobre a juventude, falava, olha, temos aqui uma geração preguiça, é muito jovem, muito adolescente, com uma preguiça danada, eles não querem saber de trabalhar. Sabe que ao longo da humanidade sempre tivemos isso, mas, de fato, de um tempo para cá, parece que na população terrena esse contingente parece ter aumentado, e não só em relação à preguiça, mas também a rebeldia em relação ao trabalho. Parece que nenhum trabalho tá bom para a pessoa, ela precisa de uma outra coisa que talvez seja mais fácil, exija menos esforço da parte dela. E sabe que isso também tem uma explicação de ordem espiritual. Primeiro, a explicação individual, né? Porque o espírito que se comporta assim, rebelde em relação ao trabalho, preguiçoso, traz em si essa tendência natural. E, de um tempo para cá, são muitos os espíritos que passaram longos períodos no plano espiritual na ociosidade, vivendo enrolados em vícios, mergulhados no vício, mergulhados no ócio, mergulhados no crime. Mas esses espíritos, eles precisam reencarnar e estão reencarnando já
há um certo tempo e, obviamente, que recebem esta oportunidade como uma bênção para que eles possam dar um novo rumo às suas vidas. Só que as tendências que eles trazem muitas vezes são mais fortes, eles não conseguem superar aquilo que eles já trazem dentro de si. Não imaginemos que todos eles tenham se preparado em colônias espirituais, nutrindo ideais superiores de amor, de trabalho, de compreensão. Não, muitos não têm sequer condições de passar por esse processo preparatório. Então, vem com aquilo que tem e do jeito que tem, do jeito que vem, do jeito que eles são capazes de se expressar na atual existência. Não podemos exigir muita coisa deles, mas podemos transmitir-lhes influências positivas, principalmente através do exemplo. Porque a influência através da reprovação e da violência, essa, para eles, já é normal. Eles já trazem isso do plano espiritual inferior de onde eles vieram. Mas podemos mostrar que é possível um outro caminho e, como sempre, o indivíduo terá o livre-arbítrio de escolher a sua própria vida, a sua própria tentativa de viver, de fazer, de trabalhar ou não, por si ou pelo próximo. Então, cada uma dessas criaturas está tendo a chance de sair desta rebeldia e encarar o trabalho de uma maneira salutar, ou permanecer ocioso, desprezando mais esta oportunidade que lhes é oferecida. Mas, voltando para as nossas reflexões sobre nós e o trabalho, quantos de nós já não nos sentimos entediados nas nossas atividades profissionais, no nosso trabalho? Mesmo aquele trabalho não profissional também é capaz de nos entediar. Então, precisamos ver por que isso está me causando tédio. É porque é sempre a mesma coisa ou porque eu não percebo as nuances, as diferenças entre o trabalho hoje e o trabalho ontem e o trabalho que será feito amanhã? Será que de fato é tudo repetitivo e igual? Ou será que eu não estou dando a devida atenção para as mudanças gradativas que acontecem na minha atividade? Isso pode ser um sinal de que eu preciso buscar uma mudança, mas pode ser o sinal de que eu simplesmente também trago a rebeldia em relação ao trabalho. Estou trabalhando, mas não estou aceitando muito, então para mim é tudo igual, todos os dias são iguais, não percebo ali as diferenças do que eu posso fazer de bom ou de ruim naquele trabalho. E aí, muitas são as pessoas que acabam se acomodando a esta situação. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim, trabalho, é rotina mesmo, o negócio é trabalhar bastante para depois curtir a aposentadoria, viajando e tal, né? Então a gente vai trabalhando nisso que tem, vai levando tal. Estão entediados, estão completamente chateados com a vida e com a sua atividade profissional, mas não fazem questão de mudança. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vão chegar ao final da vida extremamente frustradas, porque não conseguiram perceber a utilidade do trabalho em suas vidas. Estão trabalhando para um dia curtir um momento de alegria. Agora eu não preciso trabalhar, vou descansar, vou viajar, vou isso e vou aquilo. E mesmo estes momentos de lazer prolongado também se tornarão entediantes, porque estará ali presente a ausência de uma finalidade útil. Gostaram? Né? Estará presente a ausência de uma finalidade útil. Puxa vida, faltou alguma coisa na minha vida.
Pois é, você foi só tocando a sua vida, empurrando com a barriga, fazendo o seu trabalho de qualquer jeito, sem dar a devida atenção para ele. Então, de fato, chega um momento em que falta alguma coisa. E aí, para que eu consiga chegar nessa sensação de realização, eu preciso dar passos decisivos nesse caminho. Por exemplo, preciso enxergar na minha tarefa a finalidade útil a qual ela se destina, por mais simples que seja. Qual a finalidade de lavar uma louça? Lavá-la para deixá-la limpa, de preferência gastando pouca água, de preferência deixando copos, pratos e talheres organizados para quem vier a enxugá-los e guardá-los nos seus devidos lugares. Perceberam alguns detalhes sutis que existem na simples tarefa de lavar a louça? Então, na nossa tarefa profissional também deve ter. É só buscarmos o âmago dela, para que ela existe. E aí vamos ver que ela existe para beneficiar alguém. O meu trabalho é importante porque dali ele pode ajudar ou prejudicar alguém que virá depois de mim. Alguém para o qual se destina a tarefa que eu estou fazendo. Precisamos ter esta noção, esta responsabilidade. E aí percebemos que faz toda a diferença fazermos bem feito ou fazermos de qualquer jeito. E fazendo bem feito, eu vou me sentir bem, porque eu estou ajudando aqueles que necessitam da minha tarefa realizada. Mas não é só isso. A maioria de nós trabalha em ambientes onde existem mais pessoas. Não é só para as pessoas que eu trabalho, eu também trabalho com pessoas. E aí, conforme eu me relaciono com as pessoas que estão junto a mim, isto também é um motivo de engrandecimento na minha atividade ou, pelo contrário, de empobrecimento da minha atividade. Porque há muitas pessoas que focam na tarefa e desprezam as pessoas, desprezam os relacionamentos. E aí essas pessoas vão deixar um rastro ali de ingratidão, porque elas estão fazendo a coisa, mas pisando na cabeça de um, magoando o outro. Então fica aquele rastro vibratório. Quando ela se aposenta, as pessoas ao redor falam graças a Deus. O ideal é que elas falassem, puxa, que pena, gostaria que você estivesse mais tempo conosco. Né? Mas enfim, perceber que da convivência com as pessoas pode resultar algo muito bom para nós e para a nossa tarefa também, porque fatalmente vamos também precisar da ajuda de outros para a execução do nosso trabalho. Mais cedo ou mais tarde isto acontece. E aí eu gostaria de abrir aqui um exemplo em relação às tarefas voluntárias, sejam elas realizadas por centros espíritas, por igrejas, por ONGs, enfim, trabalho voluntário. Poxa, que coisa bonita, as pessoas estão indo lá sem receber nada em troca para ajudar outras pessoas, né? Então elas devem estar num clima de harmonia, de concórdia, porque estão todas fazendo o bem, não é? Não necessariamente, infelizmente, porque nos grupos de trabalho voluntário também encontramos o reflexo de tudo aquilo que também está presente em muitos ambientes profissionais. A inveja, a desconfiança, o autoritarismo, enfim, tudo aquilo que é reflexo do orgulho, da soberba, da arrogância, da ignorância, da violência, da agressividade das pessoas, também se refletem nos trabalhos voluntários, por mais que eles sejam voltados para o bem do próximo. Então,
Se você está engajado numa tarefa voluntária, preste atenção. Não adianta servir a sopa para o morador de rua e dar um coice no seu colega de trabalho. Precisamos fazer com que, junto com o alimento material, haja também um alimento vibratório bom, condizente com a finalidade da tarefa. Se nós estamos ali dando alguma coisa para os outros e dando coices e pontapés físicos ou energéticos entre nós, aí toda a parte vibratória se ressente dessas animosidades cultivadas. Então o trabalho feito sob essas condições, ele tende a desmoronar. A ideia é que o trabalho no bem persista. Então, estendamos esta noção de trabalho no bem para relacionamentos no bem, fazendo com que qualquer grupo de trabalho em benefício do próximo mostre também entre os seus integrantes esta vontade de se ajudarem e se compreenderem mutuamente. E assim, com este espírito, com essa ideia, com esta busca de equilíbrio, que não é fácil, até porque muitas vezes não sabemos onde termina a preguiça e começa a necessidade do repouso e vice-versa, mas estamos buscando equilíbrio, estamos tentando fazer o melhor de nós mesmos, estamos tentando fazer a nossa tarefa da melhor maneira possível, estamos trabalhando com amor, estamos no caminho certo. Não seremos perfeitos, a tarefa não será perfeita, mas mesmo assim, se estamos imbuídos de todos esses desejos e trabalhando com isso dentro de nós, estamos construindo a nossa realização íntima no campo do trabalho. E Deus sempre nos abençoa nessa busca, que saibamos valorizar a persistência em trabalhar corretamente, honestamente, trabalhar com amor, trabalhar com dedicação. E assim conquistaremos esta felicidade íntima. Realizamos alguma coisa boa na nossa vida. Que assim seja.